Olá, boa noite, LinkedIn. Boa noite, LinkedIn. Alegria estar com vocês aqui de novo para mais uma live. E não posso deixar de prestigiar, como sempre, o meu querido canal do Instagram. Beijo, Instagram. Começa a convidar todo mundo aí. Vai chamando o pessoal, que já já vai ter um convidado que vocês não acreditam. Faz tempo que eu tô namorando entre aspas, de coraçãozinho, esse querido Pedro Castro. O Pedro é um rapaz jovem, alta performance, que lidera uma equipe numa grande organização, do qual já tive prazer de estar atuando junto. Conheci de perto o seu sistema de gestão. Nessa semana vocês escolheram. Opa, peraí que deu um delay aqui. Nessa semana vocês votaram e a gente então trouxe o tema Por que estamos trabalhando tanto? O que está acontecendo com o mundo? Para isso, complementando, tem artigo no meu site, aqui no LinkedIn, link na bio do Instagram, se você quiser ler um pouco mais sobre isso. E tem também vídeo no meu canal do YouTube, que depois eu deixo o link por aqui. E aí eu convidei o Pedro para contar isso para a gente. Como é que o Pedro tem feito na gestão da sua equipe para equilibrar saúde mental com produtividade, né? Quais são as melhores práticas? E o Pedro então vai dar as dicas para a gente. Eu vou convidar o Pedro aqui no Instagram e já coloco ele aqui no LinkedIn. Espera aqui um pouquinho que a gente está pilotando duas máquinas. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença. Vamos colocar aqui no Instagram. Pedro aqui. Pedro entrando lá e entrando aqui também. Boa noite, Pedro! Tudo bem, Que Lu? Que saudade que eu tava de alegria! você. Quanto tempo que a gente não se fala. Menino, a gente não marcou um Zoom café. Eu tô especialista em Pois Zoom é, café. A precisamos. gente não Mas daqui a pouco marcou. tá todo mundo vacinado, a gente vai presencialmente também. Se Deus quiser. E aí eu vou querer tomar café com vocês lá, que são os queridos. Sejam Por todos muito favor. bem-vindos. Vocês que estão aqui no Instagram, conta para mim se é de primeira vez, se você está chegando agora, convidado do Pedro, seja muito bem-vindo. Aí conta assim, primeira vez, primeira vez, primeira vez. E você que está aqui no nosso LinkedIn também vai falando que o Pedro trouxe. Pedro, primeiro para começar o roteiro aqui que a gente combinou mais ou menos, conta pra gente quem é você na fila do pão. Quem é o Pedro? Como é que você começou nessa trajetória aí? Conto, Lu, na verdade você já fez uma propaganda aí, falou da alta performance, né? Fiquei bem feliz aí com o que você disse sobre mim. Tô te devendo um café, depois a gente negocia isso daí. Bom, eu estou há 10 anos trabalhando na Porto Seguro. Hoje eu trabalho num cargo de gestão, trabalho com a parte de comunicação e desenvolvimento. A gente tem um foco importante aí de gerar conteúdo, levar informação para o nosso canal de vendas, para os nossos clientes e também trabalhar a parte de desenvolvimento do nosso colaborador. Eu estou aqui mais ou menos há 10 anos na companhia e nessa função há aproximadamente 4 anos e meio. E além disso, eu sou formado em publicidade, sou entusiasta em temas relacionados a desenvolvimento humano e também a questão de transformação digital. Rapaz, como é que consegue? Eu vou te falar que essa geração eles vieram com chip com HD adicional. Porque o menino tem cara de quê? De 25 anos, já tem isso tudo de experiência. O pessoal que estava fazendo o post da live falou, mas como é que ele tem 15 anos de experiência com essa carinha? Eu falei, porque a gente começa cedo. Eu vou pedir uma gentileza ao pessoal do Instagram, meus queridos, eu não estou conseguindo pilotar todas as máquinas, porque a melhor ângulo para mim ficou o Instagram na esquerda. Eu não sou canhota, eu não estou conseguindo passar para ver as perguntas. Então, se Pedro achar pergunta, me ajuda. Se não, convidar vocês também para colocarem as perguntas aqui conosco no LinkedIn, tá bom? Ô Bora Pedro, lá. fala para mim assim, como é que foi o desafio? Primeiro, deixa eu te perguntar, como é que esse canal aí no Instagram, a ficha caiu? Fiquei bem curiosa. Conta o que é essa ideia aí. A Ficha Caiu é um projeto meu, na verdade era um projeto engavetado, ele nasceu durante a pandemia. O intuito da página é gerar conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, falar sobre carreira, falar sobre as minhas experiências, enfim, dialogar com as pessoas do meu círculo de amizades, das pessoas que eu interajo no dia a dia e levar um pouco do que eu vivo na minha vida, né, para essas pessoas. Então nasceu com esse intuito. Óbvio,
é extremamente importante dentro disso que a gente também consiga, de alguma forma, progredir e chegar em outros universos, explorar outras pessoas, e a intenção da página também é essa. Mas nasceu como E um aí hobby você tá dentro da querendo, olha pandemia. que delícia, um hobby que vira uma oportunidade de compartilhar. Você tá querendo um bando de seguidor? Então, gente, a ficha ponto caiu lá no Instagram, tá bom? Para vocês colocarem em contato, aderirem lá e conhecer um pouco desses conteúdos, e quem sabe aí já não tem uma incubadora de ideia para projetos futuros, né? Quem sabe um livrinho, quem sabe uma mentoria de alguma coisa. Deixa o universo germinar essa ideia, né? Porque eu acho que a gente tem que ser assim. Inclusive, eu estou lendo aquele livro, eu tenho um grupo de estudo de felicidade, a gente está estudando o livro Garra. E eu estou encantada, Pedro, porque a autora, que é uma pesquisadora de doutorado, né? Ela fez como pesquisa de doutorado, ela fala que a gente quase nunca sabe da nossa vocação. Temos uma ilusão de que uma vocação é uma coisa que você vai assim, que nem quando você encontra o par perfeito, que você olha e parece que vai sair estrelinha, só que não. Às vezes você encontra com a sua vocação por aí e nem sabe que ela é a sua vocação, que você precisa cultivar interesses. Olha que interessante, né? E para isso você precisa experimentar. Se dar a oportunidade, se abrir para experimentar diferentes coisas, e quem sabe com a repetição você vai encontrando pontos que aglutinem na sua trajetória, no seu propósito, mesmo a gente já sendo maduro, né? Porque a gente pensa isso aí é coisa de adolescente, mas não, mesmo sendo maduro, né? Então, muito legal você ir jogando as ideias no universo, quem sabe daí frutifica, né? Boa sorte. Obrigado. Eu acho que tem um ponto importante do que você falou, que é sobre a questão da vocação, que é quando a gente se descobre com 18 anos, a gente fica muito na dúvida, tem muita incerteza de qual caminho seguir, né? Vou para a direita, vou para a esquerda. E tem uma questão cultural, né, daquilo que a gente escuta dentro de casa, que muitas vezes influencia a gente a seguir numa rota que não faz tanto sentido para a gente, né? Quem vem de família mais tradicional, famílias mais conservadoras, acredita muito na questão do ganho financeiro, né? Então, médicos, engenheiros, advogados como profissão principal para que você seja uma pessoa com sucesso. E hoje a gente percebe, principalmente nas novas gerações, que isso mudou muito, né? As pessoas elas estão muito mais em busca de propósito, muito mais em busca de trabalhar com algo que faça sentido. E até dentro da empresa, que agora a gente não fala mais do job description, fala do job crafting, né? Chega lá e começa a construir, vê o que dá. Então, você vê duas pessoas ocupando o mesmo cargo, às vezes na mesma equipe, e elas têm atuações totalmente diversas por conta dos seus talentos, dos seus interesses, da construção, do perímetro que ela vai abrangendo, né? Mas a gente, para não fugir, que aqui tem fofoca, você pode pôr sua pergunta aí, vocês aqui também são todos bem-vindos. Eu queria que você me falasse o seguinte: como é que foi para você, como líder, o desafio de gerir o time remotamente na pandemia, para que você pudesse assegurar a produtividade, porque a empresa não para, negócios estão aí, a gente tem entrega, tem estudos para fazer, né? Mas, ao mesmo tempo, preservar a humanização, o equilíbrio para saúde mental, emocional, até para que a gente sabe que a qualidade da entrega está diretamente ligada à qualidade do nosso descanso, da nossa pausa, né? Assim como um atleta. Como é que um atleta vai ser de alta performance se ele não dorme, não se alimenta, não cuida do corpo dele? Não vai, né? Então a gente também precisa cuidar do mental, do emocional do nosso time para que eles possam entregar retorno. Como é que você fez? Como é que você equilibrou isso daí? Até onde foram sacadas suas? Até onde eram programas da sua empresa? Conta o pulo do gato pra gente, Pedro. Ô Lu, primeiro deixa eu dar uma boa noite para a galera que está aqui. Eu vi que tem algumas pessoas, inclusive do time, que está aqui, então eu queria agradecer a presença do pessoal aqui. Um beijo para todo mundo. Algumas pessoas participaram, inclusive, da construção dessa live, então meu muito obrigado aqui começando. Gente, eu acho que o primeiro ponto... tanto que dá quase um artigo, né, o briefing da live. E olha, eu tô pedindo desculpa pro pessoal do Instagram que eu não tô conseguindo acompanhar as perguntas, tá? Então, se você quiser migrar para cá pro LinkedIn, vai ser bem-vindo, porque aqui eu tô conseguindo pilotar melhor, tá bom? Gratidão. Ô Lu, fica tranquila que eu tô acompanhando o LinkedIn, tá? No Instagram. Então, se tiver algum tipo de dúvida, aqui, algum tipo de pergunta, a gente já vai falando, já vai conversando. Eu acho que o primeiro ponto que você trouxe que é importante é a questão do pulo do gato, né? A gente busca muito a questão do pulo do gato, a fórmula mágica, que não existe.
Não tem, Acho que uma né? das primeiras sensações que a gente teve quando começou a pandemia foi a insegurança, né? E na verdade é uma sensação que prevalece, ela permanece muito no nosso caminho, porque a gente está distante das pessoas. Então a gente está com um novo modelo de trabalho, a gente não sabia o que ia acontecer, existe a insegurança de não conseguir corresponder em termos de performance, existe a insegurança da pressão de um novo modelo de trabalho, né? O trabalho remoto, que não é uma coisa que a gente estava acostumado. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sempre achei que eu não me daria com o trabalho remoto e eu me redescobri, né? Eu percebi que o trabalho remoto ele é sim tão funcional quanto o trabalho presencial. É importante sim a troca, o calor humano, mas o trabalho remoto ele também é muito importante, ele rende. Então não existe E fórmula Pedro, deixa eu te mágica. fazer só um parêntese. Eu já Claro, trabalhava remotamente há mais de 10 anos antes da pandemia. Mas você sabe que o trabalho remoto de antes da pandemia, ele foi totalmente diferente para mim durante a pandemia. Para começar, perdi o escritório. Por quê? Porque meu filho precisou estudar, aqui em casa virou uma estação da NASA, eu, meu marido, minha filha e meu filho, eventualmente meu enteado, então reconfigurar fisicamente. E outra, né, trabalhar apenas no remoto. Então, precisou também de uma mudança de mindset. Então, até para quem já era acostumado, foi punk. Imagino para quem não era, né? Só para foi deixar punk. essa construção Exato, aí. exatamente. Foi punk porque a gente começou a lidar tanto com o modelo de trabalho quanto as questões externas também da pandemia, a insegurança do desemprego, os familiares passando por questões de saúde. Então, muita coisa aconteceu durante esse período. Não foi só a mudança no modelo de trabalho. Então, sim, gera muita insegurança. Eu fui uma pessoa que ficou muito segura, né? Quando eu entrei no modelo home office, eu pensei, gente, será que o meu trabalho, a minha função, a minha atividade enquanto líder vai se manter sustentável daqui 6 meses, daqui 1 ano? E aí eu percebi que sim, que é uma questão de reconstrução do modelo de trabalho, mas que tudo funciona, a gente vai lidando com o tempo, é tudo um processo, né, Lu? Então acho que com o É tempo a um, gente aprende as novas formas de trabalho, a gente aprende a lidar com o time. Acho que tem um ponto muito importante que a gente precisa considerar, que foi um ponto que você trouxe, que é o lado humano. Então, mais do que nunca, a gente precisa observar o lado humano, a gente precisa olhar para as pessoas, a gente precisa olhar olho a olho, porque a gente sabe que estamos distantes e que a gente não sabe o que a pessoa está passando do outro lado da tela. e o Brasil já era primeiro lugar no mundo em ansiedade, depressão, suicídio. Aí você imagina com a pandemia isso tudo veio à tona, porque dentro da empresa, querendo ou não, eu percebi isso até em mim. Eu estava com uma saúde mental bacana, mas o fato de sair de casa, de interagir com as pessoas, de estar lá, faz com que você mude seu cérebro, né, de lugar. Agora eu estou no trabalho. E quando ficou tudo dentro de casa, a gente potencializou, exponenciou. Eu falo que meu marido teve um primeiro casamento e eu também. Ele foi casado 23 anos e eu também. Aí eu falo para ele, eu acho que nós dois nunca vivemos tão junto com uma pessoa como nós dois agora, porque nem nos 23 anos de casado eu consigo me lembrar que eu tenha ficado 1 ano e meio full time com meu primeiro marido, muito menos ele com a primeira esposa, no máximo umas férias de 30 dias, né? Porque você sai, vai trabalhar, o outro sai, vai trabalhar, você encontrava de noite, mas eu acho que em termos de carga horária eu tô mais casada do que nos outros 23, então isso potencializa o estresse, o desgaste, né? As pessoas também estando dentro de casa, essas intercorrências que o próprio home office traz, além de toda essa situação externa, como você falou, desemprego, dor, empobrecimento, impacto todo que a gente teve. Bem, como é que você foi equacionando para fazer com que as pessoas conectassem com você, para trazer suas questões, para você poder cobrar, dar feedback, delegar? Como é que foi o manejo aí no dia a dia? Tá. Eu acho que teve uma questão de processo, então acho que o primeiro passo é a questão do susto, né? Então, como que eu vou lidar com este novo modelo de trabalho? Então, todo mundo assustado, em busca de resultado, eu trabalho com comunicação, né? E as pessoas estavam em busca de informação sobre o que estava acontecendo. Então, foi uma área muito afetada. A pressão por busca de resultados, por manter os resultados da companhia, foi o primeiro susto que a gente teve, que foi que aí, de uma forma geral, acabou gerando uma grande insegurança em todo mundo. É tudo um processo, como a gente disse, né, Lu? Então acho que depois de um tempo a gente começa a se adequar a um novo modelo de trabalho
e começa a encontrar alternativas para que a gente consiga, por exemplo, manter clima entre as pessoas, manter as pessoas conectadas, manter produtividade, que eu acho que é uma palavra extremamente importante para esse momento que a gente está vivendo, né? Justamente por nós não termos rotas de fuga, a gente fica muito preso dentro de casa, a gente acaba se tornando um pouco improdutivo muitas vezes. Os canais de interação, as ferramentas de comunicação, elas se misturaram, conflitaram muito, né? Então as pessoas elas acham que pelo fato de você estar online, você está disponível. Então o primeiro foi o susto. Como consequência disso, uma grande preocupação que eu tive aí com relação ao time foi manter o clima agradável, foi manter as pessoas conectadas, foi manter o clima de time, de fato, que a gente tinha. Então a gente realizou algumas ações aí no momento. Se tem uma coisa que eu acho que funciona, né, que eu acho que independente de cargo de liderança ou não, a gente tem que visar o aprendizado contínuo. Então, um dos exercícios que a gente fez foi justamente trabalhar a questão do aprendizado contínuo, fazer rodas de leitura, fazer o time trazer temas para serem discutidos no dia a dia para manter a nossa cabeça acesa. E não a gente ali dentro de uma rotina que muitas vezes acabava criando uma certa ansiedade. Meio que você fazia uma agenda, tal dia, tal hora a gente vai se encontrar, o que vocês querem ler, o que a gente vai conversar. Você tinha assim como um planejamento ou a coisa foi meio orgânica, foi aparecendo? No começo a gente gerou um planejamento, então uma das primeiras ações que nós fizemos foi um processo de descompressão. Então todas as sextas-feiras, por exemplo, no final do dia a gente fazia uma reunião para poder falar como foi a semana de fato, trazer os perrengues do que você passou naquela semana, quais foram as suas dores, o que deu certo, o que não deu, para que cada um de alguma forma pudesse trazer um pouco da tua percepção. E o teu time reagiu a isso bem? Ele gostou, ele quis? Porque eu vejo algumas pessoas falando assim que estão tão cansadas de estar no conectado que elas nem querem as atividades de lazer, né? Quando o chefe propõe, vamos bater o papo, fala, não, pelo amor de Deus, né? Me deixa, né? Só quero ficar desconectado. Como é que foi a receptividade do seu time? Isso tem a ver com a cultura da empresa ou com o vínculo que você já tinha com ele? Como é que você analisa esse aspecto? Perfeito. Primeiro, tem a ver com a cultura da empresa. É uma empresa que observa muito o lado humano, que valoriza muito, que estimula muito que a gente olhe para o lado humano e que a gente estimule ali, incentive o colaborador no dia a dia e que a gente cuide da saúde emocional do nosso colaborador também. Então, acho que esse foi o primeiro ponto. Quando você está numa cultura dentro de uma empresa que valoriza esse tipo de coisa e que a alta liderança já estimula de alguma forma, é um pouco mais simples. Então, acho que isso facilitou de alguma forma. E aí, respondendo a tua pergunta, Lô, com relação se as pessoas elas aderiram a isso no primeiro momento, sim. Eu acho que tem o começo da pandemia e tem o final, não o final da pandemia porque a gente está vivendo, né? Mas existe o que aconteceu depois. Então, no começo da pandemia, por ser algo novo, super funcional, as pessoas aderiram, era uma coisa super agradável, você desconectava no final do dia com a ciência de que você estava terminando a semana, né? Cada um trazia um pouco da sua dica ali, né? Então, uma das pessoas do time trouxe a dica de um segredo feche o computador e guarde dentro do seu guarda-roupa, porque à medida que você olha para aquilo, você fica ansioso, você lembra de trabalho, a engrenagem não desconecta, né? Você não desconecta a engrenagem, então funcionou. Eu tô rindo porque eu comprei um relógio, porque eu vi a hora pelo celular. Então, se eu acordo de madrugada, o velho acorda de madrugada. Eu ia olhar a hora, aí já também tinha uma mensaginha, aí tinha um Instagramzinho, aí tinha não sei o quê. Eu ficava 15 minutos para voltar para dormir. Eu falei, não quero mais olhar a hora pelo celular, vou comprar um relógio. Comprei o relógio e coloquei. Aí eu tô dormindo e a qualquer tic-tac, tic-tac. Eu falei, não aguento o barulho. Joguei o relógio para dentro da gaveta e fechei a gaveta. Falei, não, eu não quero mais saber. Aí agora eu durmo com ele em modo avião. Aprendi, porque eu posso ver a hora, mas as notificações não entraram, porque também ele acendia a luzinha e dava aquele ruidinho. Então, esse também é a dica de saúde mental, né, gente? Tire os avisos, tire as notificações sempre que você puder. E assim, não vai comer, pelo amor de Jesus, na hora que você fizer a sua pausa de alimentação, de meditação, do que você tiver, não leve essa desgrama, né? Porque ele fica ali e você acaba que não desconecta. Mas você falou das pessoas se acharem disponíveis. A pesquisa que eu coloquei no meu artigo diz um estudo aqui no LinkedIn que fala que cerca de 25%, se eu não errei o número, das pessoas em home office se sentem obrigados a responder de pronto qualquer contato, porque elas se sentem, já que eu estou em casa, eu tenho que trabalhar. E um número considerável falou que passou a trabalhar 4 horas a mais por dia. E 27%, gente, diz que manda e-mail fora do horário do expediente.
Dá para ser É feliz? isso mesmo. É exata, acho que isso, na verdade, foi um processo de adequação, de adaptabilidade, ô Lu. A gente, de alguma forma, tentava compensar o tempo que a gente não perdia no trânsito, né? Então, eu não perco tempo. Eu estou em casa, eu estou aqui fazendo comida, eu estou aqui pegando alguma coisa na geladeira, deixa eu já aproveitar e eliminar alguma coisa. E entra naquele critério que a gente falou no comecinho, da questão da insegurança com relação à performance. Então, o colaborador, ele se sente na obrigação de mostrar serviço, porque ele não está próximo, as pessoas não estão vendo o que ele está fazendo. Então, acho que o começo ele foi O muito medo disso, até da foi muito de demissão, muitos né? O medo sentimentos. até da demissão. Tá. Eu acho que a palavra medo, ela define muita coisa durante essa pandemia. Então a gente tinha medo de ficar doente, medo de ficar desempregado, medo de não corresponder à expectativa da empresa. Então o medo foi uma palavra que gente, o muito. medo que eu tinha de ser entubado, eu não tinha medo de morrer. Se eu pegar essa desgrama e morrer, eu não tenho medo de morrer, mas o medo de pensar. E aí aquela coisa de não tinha kit de intubação, lembra? Falava, gente, imagina me entubar seco, né? Eu tive que trabalhar muito mindfulness, né? Muito medo. E o cérebro, ele tem essa resposta neurocientificamente diante do novo. A gente aciona o emocional que responde fuga, luta ou congela, né? Então o medo, ele é mesmo herança biológica da gente. Bem, aí atravessou essa ideia inicial, como é que ficou lá pelo meio? Como é que vocês fizeram para... Tá bom, antes de eu responder, deixa eu só responder aqui a pesquisa do Paulo. O Paulo, um abraço. Ele falou com relação à questão do símbolo, né, da simbologia do trabalho, que é a questão do computador, que foi o exemplo que eu dei. Guarda, tira da frente, porque à medida que você tira da frente, você desconecta. Se você fica olhando para aquilo, a tua cabeça não para. Então, sim, gente, funciona. É uma fórmula mágica. Um beijo, Juliana, que de alguma forma estimulou que a gente fizesse esse tipo de ação, porque um simples gesto faz toda a diferença. Então, acho que durante a pandemia a gente foi super democrático. Na hora do almoço eu tinha uma cesta que eu falava, depositem esta bosta aqui, porque na minha cozinha ninguém vai comer com essa desgrama falando. Aí era filho apegado, marido, eu falei, vocês não conhecem a mamacita não, hein? No começo, sabe o ditado, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? É a questão do estimule seu time a não fazer algo, mas você estava lá fazendo, você estava conectado, você estava comendo com uma mão e respondendo e-mail com outra. E aos poucos a gente foi aprendendo, Lu. Então acho que, respondendo a tua pergunta aí, com o tempo, aí, depois de 3, 4 meses, a gente já começou a naturalizar o modelo de home office. Inclusive, muita gente se adaptou tão bem ao modelo de home office, ficou com aquela ansiedade de, será que de fato precisamos voltar? Eu acho que isso tem uma característica. Exatamente. Eu acho que isso tem uma característica muito boa do home office, foi que ele provou que a gente consegue ser produtivo e entregar resultados mesmo à distância, né? A gente consegue mudar o modelo de trabalho, inclusive quando a gente se fala em transformação digital, que é um tema muito mais voltado para pessoas do que para tecnologia, a gente sabe que uma das metas da transformação digital era justamente conseguir trabalhar de qualquer lugar e entregar resultados. Então, de alguma forma, a pandemia acelerou isso, né? Eu tenho vários amigos que foram para vida qualitativa, Balneário de Camboriú, foi trabalhar no Guarujá, foi para a fazenda do pai em Goiás. O povo evaporou por aí afora, porque já que eu posso entregar e eu posso estar em qualquer lugar, posso estar trabalhando na beira da praia, né? Alguns trabalhos permitem isso e é maravilhoso. Alguns outros também não ficaram em trabalho remoto porque precisava, pela característica do negócio, estar ali no presencial. Exato. Tá. E aí quando a gente fala... normalização, digamos assim, né? Entrou numa curva de naturalidade, tá? Exato, acho que entrou numa curva de naturalidade, acho que é um ponto que você trouxe sobre trabalhar de qualquer lugar, que é importante, que isso já envolve um pouco do equilíbrio emocional que a gente busca em tempos de pandemia, né? Então, quando você está num lugar que você se sente mais à vontade, mais confortável, que aquilo de alguma forma representa algo para você, você consegue fluir de uma maneira muito mais natural. Então, essas pessoas que fizeram essa migração temporária para lugares que trazia paz, provavelmente elas tiveram muito mais êxito nessa questão de qualidade de vida do que a gente que fica preso dentro do mesmo ambiente 24 horas por dia. Chega no final do dia, a gente não aguenta mais. A gente pinta a parede, a gente muda de casa porque a gente não aguenta mais o ambiente. Pinta a parede, foi uma ação que eu fiz durante a pandemia.
Tá linda. Uma dica que eu daria é se você puder não trabalhar no seu quarto, onde você dorme, é bom, para que o cérebro também desassocie, né? Se você puder, às vezes não pode. Um outro ponto, não precisa ir para um lugar de paz, você também pode trazer a paz para você. Eu, por exemplo, coloquei pedra cristal, coloquei fonte, coloquei flor, né? Gosto de botar fundinho musical de música celta. E eu acho também, Pedro, não sei como é que é para você, mas é muito importante a questão da pausa, né? Da gente não sentar, levantou de pijama, sentou no note e só sai para ir no banheiro comer e termina a noite, né? O intervalo, que é a técnica do tempo em blocos, que eu tenho posto lá nos meus vídeos, no meu story, que também chama-se técnica Pomodoro, né? Trabalha concentrado, pausa, trabalha concentrado, pausa. Pausa, gente, não é 1 hora de descanso. 5 minutos, 3 minutos que você toma um chá, você faz alguma outra coisa, rega a planta da sua casa, olha ali. Uma outra atividade, você faz uma mudança na circuitaria do cérebro, né? Então, se eu tô aqui fazendo essa live, quando eu termino, eu vou ali brincar com meu pet ou com meu filho, aí eu paro, aí eu trabalho de novo. Então, como é que você equilibra essa rotina e como é que você estimulou o time a equilibrar essa rotina pessoal? Eu acho que acho que uma das palavras que define o home office, primeiro é a questão da segurança e uma das outras palavras é a questão da pausa. A pausa ela é necessária, ela é fundamental para que você se mantenha produtivo e para que você mantenha a sua qualidade de vida e a questão do seu equilíbrio emocional, né? Então, é necessário, acho que um exemplo que você trouxe que é rico de fato, que a gente pratica, a gente tenta praticar no dia a dia, é a questão de intervalos, né? Inclusive, o incentivo ele vem da companhia, né? O nosso diretor, inclusive, ele mandou um convite de reunião da meio-dia a 1h30 para que as pessoas tivessem aquele horário como um compromisso, uma responsabilidade para se ausentar do computador para que, de fato, elas fossem fazer alguma coisa pessoal. E uma coisa que eu acredito muito... A Cláudia Cunha está colocando aqui no Instagram... Cláudia Cunha, beijo, Claudinha. Obrigado pela presença. Bloquear a agenda. Eu faço isso também. Eu bloqueio a agenda em certos horários e ninguém precisa saber de mim, né? Estou fazendo minhas coisas. É claro que a gente não é a ferro e fogo. Às vezes surge uma eventualidade, você usa aquele tempo. Porque, inclusive, para uma boa produtividade, né, Pedro? É importante você ter buraco na agenda, né? Aquelas pessoas que organizam a agenda full time preenchida, ela não tem o tempo para o inesperado. E o inesperado, ele é a coisa mais certa que vai acontecer, né? Exato, o inesperado é a pandemia, né? Exatamente, o inesperado é a pandemia. Quando a gente fala em produtividade, o inesperado é o que de fato compromete a maior parte do nosso tempo, né? A gente está falando aí de uma tríade que envolve o emergencial, o circunstancial e o que de fato é prioridade. A gente gasta muito tempo com o que é emergencial, então sim, as pausas elas são totalmente fundamentais. É importante para o cérebro oxigenar de alguma forma. Uma coisa que aconteceu durante a pandemia também, Lô, acho que todo mundo tem passado por isso, a gente está se adequando também a esse modelo, é o excesso de reuniões, né? Então pensa numa sala de cinema. Se você vê uma cadeirinha vaga, você preenche de alguma forma, porque você acha que está disponível. E não funciona assim na prática, né? Você precisa ter tempo livre para fazer outras coisas, para oxigenar o seu cérebro de alguma forma. Então, sim, bloqueio de agenda é uma alternativa. Algumas pessoas do meu time, elas recorriam também à atividade física durante o dia. Eu acho que é o nosso horário dentro de casa, a gente tem que fazer. Então, vai correr, vai fazer uma academia, coloca pausa, depois você volta e você continua dentro do seu horário. É um benefício quando você está trabalhando no home office. Então, faça, teste, liga a TV e vai ver SPTV, né? Casa e família. Exato, qualquer coisa. E aí, por exemplo, dentro dessa rotina que a companhia está investindo, tem a questão da meditação. Então, 15 minutos dedicados durante a semana para que você consiga, de alguma forma, meditar e desconectar daqueles problemas que estão causando, inclusive burnout, né? Burnout, aí você falou de alguns dados com relação à ansiedade do brasileiro, e aí eu fui pesquisar também para a nossa live preparando o material, e eu vi que o brasileiro é o público que mais se afasta, é o público mais ansioso do mundo, inclusive 40% das pessoas têm algum tipo de síndrome voltada para a questão do burnout. Então sim, é preocupante, a gente precisa se atentar porque não tem fórmula mágica, não existe modelo ideal. Tem uma pergunta aqui para você, ainda bem que é para você, olha aí, ó. Bora lá, Rodrigo. Você acha que nesse formato remoto o líder consegue olhar mais para si
e se desenvolver mais do que só focar no desenvolvimento do time? Pergunta difícil, hein, Rô? Na verdade, a pergunta ela é complexa, mas ela tem resposta, né? Peraí que caiu aqui a conexão, né? Caiu conexão, meu Deus do céu. Na verdade, eu acho que a gente está com uma possibilidade de cuidar mais de si, Lu. A gente consegue observar. Eu acho que muitos líderes, assim como eu, passaram por um momento de desconstrução, de frio na barriga, de reflexão, de pensar se estava dando conta. Tem pessoas que têm um nível ali de perfeccionismo que ultrapassa a linha, né? Então a gente acaba se cobrando muito. E esse momento de home office ele permitiu muito que a gente pensasse sobre isso. Então, sim, a gente tem que pensar mais, a gente tem que se cuidar mais. Eu tenho feito terapia, eu conheço colegas que recorreram à terapia também como uma fórmula de apoiar aí nesse lado de cuidar de si. Porque a gente precisa cuidar de pessoas, mas para cuidar de pessoas a gente precisa estar bem também, né, Lu? Então, Pedro, eu complementaria, Rodrigo, brilhantemente respondido, é que a gente não leva o outro aonde a gente não foi, em termos de autodesenvolvimento. Então, um líder que não se cuida, que não se conhece, que não se modela, ele não consegue inspirar e nem levar o seu time para isso, porque você precisa do modelo, né? Esse é um ponto. E um outro ponto que você falou é assim, Pedro, para mim, terapia é merecimento. Não é que você precisa, é que você merece. Eu, até nos meus momentos mais punk, assim, que eu tinha mal dinheiro para pagar os boletos, teve uma época que eu falei para minha terapeuta assim, ó, eu não tenho dinheiro para te pagar, eu tô quebradaça, mas faz assim, me atende pelo amor de Deus, porque além de quebrada eu vou ficar louca. Então você me atende que assim que eu melhorar, já era paciente dela, né? Assim que eu melhorar, prometo que eu pago. Aí ela falou, beleza. E assim eu fiz, eu acumulei uma dívida naquele período da minha adversidade e fui quitando, entendeu? Porque, e inclusive existe incentivo da organização, hoje, né, na sua tem, eu creio que tem isso, né? E também Muito. a terapia, ela ficou muito acessível e inclusive vários lugares que disponibilizam terapia gratuitamente. Por exemplo, fazendo uma divulgação, a Unipaz, que é a Universidade da Paz, que fica aqui em São Paulo, tem no Brasil inteiro. Aqui em São Paulo fica ali na Vila Mariana, ela tem roda de escuta online com terapeutas altamente qualificados. Você entra e participa, você não precisa nem se identificar. Você pega o link, vai lá, Unipaz SP, tem lá a programação, dia e hora, pela internet, você entra na roda, você não precisa dizer quem você é, de onde você veio, qual é o seu problema, você pode só falar, tipo um CVV, roda de escuta, depois meditação. Então, gente, só fica doente quem realmente não está focado em se procurar, em se melhorar, porque as oportunidades estão aí, né? Então, Rodrigo, Perfeito. obrigada pela pergunta. A Débora Marca, beijo, Dé, obrigado pela participação. A Débora falou, fazer terapia é vida, descobri isso, né? Então, provavelmente a Dé iniciou a terapia durante a pandemia. Eu acho que nunca se fez tão necessário fazer terapia igual a pandemia, né? Que trouxe essa responsabilidade para a gente também. A empresa, hoje a gente tem algumas empresas mais contemporâneas, mais modernas, que investem, inclusive, em psicoterapia por telefone, né? Então é importante investir. E eu acho que você trouxe um ponto importante, Lu, que você é psicóloga. Você tem essa formação, você tem uma série de skills que olham para essa parte técnica, mas mesmo assim você sente uma necessidade de fazer terapia porque você sabe que o lado humano exige. E a gente, por exemplo, hoje eu moro só, né? Eu preciso de alguma forma extravasar. A gente está num momento que a gente não tem como extravasar. Então é importante a gente recorrer a todos os recursos que nós temos disponíveis e a terapia é um dos principais deles também. O Pedro, um pilar da felicidade, cientificamente estudado, é um pilar. A nutrição emocional é impossível ser feliz sozinho, né? Você precisa da rede de apoio. A rede de apoio é o seu airbag. Não só para amortecer o tombo na adversidade, mas para florescer. É muito difícil você ser feliz sozinho. É muito difícil você atravessar a adversidade sozinho. Você disse que hoje mora sozinho. Com certeza, a gente não está falando que você precisa de um amor romântico, mas se você não tiver uma causa da qual você esteja apaixonado, não esteja em volta de você pessoas que aqueçam e nutram o seu coração, é muito difícil. Seja
sobrinho, avô, amigo, amiga, pai, mãe, tio, não importa, né? Mas não é muito difícil você ver uma sociedade como a japonesa, com o índice de suicídio que eles têm, por ter uma cultura onde as emoções precisam ser contidas e a pessoa é treinada a superar os seus problemas por si. Então, isso leva o quê? Suicídio. Nós precisamos de amigos, precisamos. Você precisa ter muito, nem qualquer tranqueira, né? Você pode escolher, mas você tem que ter. Pô, eu tenho meus sobrinhos, eu tenho meus cunhados, eu tenho meus irmãos, eu tenho marido, eu tenho até ex-marido, né? Que é meu amigo, que é o pai dos meus filhos. Então, você tem que amar, né? E tem que ser amado. Isso é um pilar muito importante. Então não dá para você consumir sua vida só trabalhando. Precisa ter amor na vida, né? E Exatamente. amor é cultivo. Porque a gente pensa que esse amor é um amor romântico, uma coisa que é igual um vírus, cai na gente, a gente já amei. Não, amor é cultivo. Muitas vezes você vai aprendendo a amar as pessoas, né? Exatamente. Enfim, é fundamental para as relações, né? né? E aí eu acho que você trouxe um ponto importante, Lu, que é a questão dessa cultura oriental, cultura japonesa, que faz muito parte também de muitas pessoas que acabam passando por questões emocionais não tão legais, que é justamente a busca pela excelência, pela perfeição, a autocobrança. É uma cultura que se valoriza muito, que está acostumada ali com a questão da excelência. Isso traz uma série de danos, né, para a saúde mental. Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente precisa se autoconhecer. E eu acho que um outro termo que a gente precisa observar muito mais do que nunca é a questão da inteligência emocional, né, Lu? De se conhecer mais, de observar as nossas competências, de observar a nossa vulnerabilidade, não ter medo de dizer não e não ter medo de se aceitar. Eu acho que um dos pontos muito importantes que fazem a gente ter uma série de questões emocionais não tão legais é justamente o não se aceitar, muitas vezes, não se conhecer, não reconhecer as suas limitações e querer mostrar sempre para o outro que está perfeito, que está tudo certo, que está tudo funcionando, que é a síndrome do super-herói, que eu já falei, inclusive, aqui dentro da página, que não existe super-herói, não existe fórmula mágica, não existe super-herói, né? Agora você trouxe 2 pontos que a gente vai caminhando para o final, para não tomar muito tempo de todo mundo, inclusive o seu, né? Que eu já estou muito feliz. Minutos propaganda. Preciso muito que você compartilhe essa live, se fez sentido para você. Depois ela vai subir lá no meu canal do YouTube, Lucimar Delaroli. Tá precisando de uns likezinhos, de umas inscrições. A gente já está também com a 3ª leva do meu livro para profissionais de recursos humanos, RHBP. Então, bora mudar os mundos. Aqui a gente traz um pouquinho das soft skills também, que é necessário para um profissional de gestão de pessoas. Lembra aí da página A Ficha Caiu, para que você também compartilhe conteúdos. Propagandinha feita, toda quinta-feira, 20 horas, tem sempre live aqui no Instagram. Obrigado pela presença de vocês. Para a gente ir fechando, eu queria trazer 2 pontos. O primeiro é essa questão de que, como é que a gente... Cara, deu um branco. Os 2 pontos quais eram? Eram exatamente esses 2 pontos, que eu fui fazer a propaganda e me perdi. Você tinha falado da cultura oriental. Retoma um pouquinho o que você falou para eu voltar o branco aqui, que deu branco. A gente pode falar deu branco ou ficou uma expressão politicamente incorreta? Deu lapso. Bora lá. A gente vai aprendendo também. Somos todos aprendizes. Eu acho que é uma questão aí que é a questão da perfeição e da busca pela excelência, autocobrança e inteligência emocional. Era aí que eu estava. Então, um ponto importante é a vulnerabilidade. Brené Brown trouxe, entre outros livros, O Coragem de Ser Imperfeito, e eu digo que a maior libertação que eu sofri na minha vida foi quando eu me aceitei. Quando eu digo eu me aceitar, não é falar que eu estou pronta, não. Estamos em construção para melhor servi-lo, né? Eu tenho um monte... Hoje, por exemplo, meu filho de 17 anos falou assim, você me trata igual um bebê. Estamos em construção. Realmente, eu tenho tido uns comportamentos com ele, para um cara que está com 17 anos, meio nada a ver. Eu vou me refazer. Mas me aceitar é muito libertador, porque se eu sei todos os meus defeitos, como é que eu posso ficar... como que o outro vai me atingir? Não vai, porque o que você disser sobre mim não é novidade, né? Então, quando meu filho fala assim, você tá me tratando igual bebê, ao invés de eu querer me defender e ficar muito brava, eu falo, filho, você tem razão. Eu tenho sido mesmo meio dominante, meio autoritária, tá tudo bem. Essa autoaceitação de que não é sobre quem eu sou, é sobre o que eu estou fazendo.
Então isso desmonta um pouco a questão do perfeccionismo. E o segundo ponto que eu queria ouvir você eu penso, na minha pesquisa, eu trouxe isso no texto, que mais de 80% do nosso excesso de trabalho, ele não tem a ver com as circunstâncias, ele tem a ver com o nosso mindset, que tem uma crença de que ser ocupado é igual ser produtivo, e uma crença de que a gente vale pelo que entrega e não por mim. Então, se eu não fizer um trabalho sensacional e eu não fizer todas as lives fodástica, eu não sou boa. Então pensa, a quantidade de live que eu faço, se uma ou outra não ficar muito bom, cara, é só um ser humano. Se eu tiver lapso no meio da live, e eu não puder contar com os meus amigos para falar, ô tia, volta aí, né? Como é que é isso, né? Então como é que você vê essa questão da vulnerabilidade e essa questão de muito desse excesso está da gente vitimizado, ou seja, eu carrego o mundo nas costas ao invés de eu me colocar no mundo. Como é que você tem visto isso? Tá bom. Fazendo uma propaganda aqui, falando em Brené Brown tem um documentário excelente no Netflix, chama O Poder da Coragem, maravilhoso, inspirador, então assistam, porque vale muito a pena. Quando a gente fala em vulnerabilidade, é um exercício que eu também estou fazendo, tá, Lu? Porque é difícil você mostrar a vulnerabilidade para outra pessoa. Então, a terapia também contribui de alguma forma para isso. Existe, inclusive, um livro que eu estou lendo que é super bacana, que está na página Ficha Caiu a Indicação, que ele mostra justamente a aceitação. A pessoa durante 100 dias, o personagem durante 100 dias, ele busca alguma forma de aceitação. Eu vou buscar, não lembro o nome do livro. Eu vou buscar aqui dentro da página. Até o Pedro, tá publicado. Que é novinho, tem branco, né? Tem perda de memória. A pergunta aqui é, nesse excesso de reunião, câmera aberta ou câmera fechada? Todo mundo fica na dúvida. Responde ela antes de responder a mim, que para ela ou a pessoa, né? Eu não sei quem perguntou. Perfeito. Gente, câmera aberta. Eu tô falando isso, mas eu também de vez em quando fico com a câmera fechada, mas mantenham a câmera aberta, a gente se mantém muito mais focado, a gente troca muito mais. E quando a gente está falando, por exemplo, Lu, em feedback para o colaborador, 100% aberta, né? Tem que ter a troca, tem que ter o olho no olho, a gente está distante. A gente precisa, acho que tem uma coisa que você trouxe também, que faz parte desse processo à distância, que é o escutar, né? E tem uma frase que eu escutei recentemente, que é a questão é uma palavra, na verdade, que é a questão da escutatória. A gente faz muito curso de oratória para aprender a falar bem, mas a gente nunca faz um curso de escutatória para aprender a ouvir as pessoas. Rubem Alves, que é o autor da escutatória. Exatamente. Existe, gente, um transtorno de imagem, chama-se disforia. São pessoas que elas não conseguem se ver na tela. E muita gente não sabia que tinha disforia. Foi descobrir isso com a pandemia. Então, a pergunta, complementando a pergunta que a pessoa fez, eu acho que é uma decisão pessoal. No entanto, se você quiser quebrar seus paradigmas, estimula-se a câmera aberta. Porque para a gente que é professor, palestrante, dar aula, cara, e falar com as pessoas com as câmeras fechadas, eu brinco que eu sonho com os retângulos cinza me perseguindo, porque eu falo, gente, eu tenho 400 pessoas, eu só tenho 20 na tela, né? Então, bacana. Aí volta teu raciocínio, por favor. Então, essa coisa da vulnerabilidade, você está exercitando com esse livro, que você depois vai me dar a dica. Exatamente. Acho que só para complementar aqui a questão da câmera fechada e câmera aberta, a gente sabe, a gente que trabalha no escritório sabe que a gente tenta segurar todos os forninhos quando a câmera está fechada. Então a gente está na reunião, mas a gente está respondendo e-mail, está respondendo WhatsApp. Então acho que o ponto da câmera aberta e câmera fechada é justamente para que a gente consiga manter o foco no assunto que está sendo discutido. Tá? Então acho que esse é um ponto importante. Eu acho que é respeitoso com o outro, né? Exato. Eu me sinto muito pessoalmente desrespeitada. Esse é meu sentimento. Eu sei que não é a intenção de todo mundo. Quando você está ali, né, tentando conectar com a pessoa com a câmera fechada. Eventualmente você está no meio de uma bagunça, a gente até compreende, né? Agora, em termos de cara bagunçada, gente, pessoa com 55, você acorda, você não tem colágeno, a ruga do lençol, ela fica até 3 horas da tarde, você está destruída. Então, assim, se eu for não botar a câmera porque eu tô feia, eu esquece, né? Exato. E aí, sobre a vulnerabilidade, Lu, eu estou me descobrindo, na verdade, acho que a terapia ela contribui muito para isso. O documentário da Brené Brown, ele ajuda muito a gente a ter reflexão sobre o tema, a gente refletir muito sobre isso, mas eu aprendi a dizer não sei.
E eu acho que o termo não sei ele é muito mágico, né? Porque essa coisa de saber de tudo, ter sempre uma resposta, quando o seu gestor vai lá e diz algo, você traz uma resposta que muitas vezes você nem refletiu sobre só para dizer que sabe, está em desuso. Isso muitas vezes causa essa questão de ansiedade. Uma coisa que eu aprendi durante a pandemia, Lu, foi um termo aqui inapropriado para o horário, mas que eu acho que é extremamente importante, que é a questão do foda-se, né? O foda-se, ele diz muita coisa, porque o foda-se, na verdade, ele diz que... politicamente correto, vamos falar lasque-se. Vamos falar qualquer coisa, mesmo, né? A pessoa fala, você fala, pensando, vá tomar por dentro tudo quanto é buraco. Na verdade, eu não tenho, como ser humano, a obrigação de saber de tudo, dar conta de tudo. Eu acho que é lindo quando você diz não sabe, você transmite muito mais confiança, porque a pessoa ela consegue saber que o que você sabe, você fala que sabe, o que você não sabe, você admite, né? Então, é uma coisa que a gente precisa exercitar até que vire um hábito na nossa vida também, e dizer não. Não é uma outra palavra extremamente difícil, principalmente para quem é relacional, porque gera um conflito, né? Então, são coisas que a gente precisa treinar. É tudo uma questão de exercício. Quando a gente não exercita, fica muito mais difícil de chegar onde a gente gostaria. A Adelina tá falando que você é sensacional. Eu também acho. A Tarua... Quem tá falando? A Tarua... Delina Marques. Tá falando que você é sensacional. Eu também acho. E ele é assim, vontade de botar no potinho e trazer pra casa. Mas ele não é todo fofinho assim, não. Ele é bravo, que eu já vi também. Na verdade, as pessoas dizem que eu sou um golden, né? Que eu sou mais tranquilo. Mas enfim, eu tenho os meus momentos de reatividade também. Tabata, um beijo. Obrigado pela participação. Tabata aqui contribuiu aí também com o conteúdo. Uma coisa, obrigada, viu? Uma coisa importante que você falou é saber dizer não sei, saber dizer não, porque cada sim que você dá para alguém, você dá um não muitas vezes para você, porque você faz escolhas, né? Então, saber dizer não com jeito, educação, mas saber dizer não sei. E também, gente, uma coisa que é um aprendizado libertador é tolerar o silêncio. A gente é muito mal treinado para o silêncio. Então, às vezes, você faz uma pergunta, deu 15 segundos de silêncio, começa a provocar um não sei nas pessoas. É uma verborragia, porque parece que o silêncio faz com que emerja de dentro de você coisas que você não quer ouvir. Então, eu deixo aqui essa provocação, que é o Deus Kairós, Deus do tempo interno. O que quando eu encho tanto de fora para dentro, tanto estímulo, tanta live, tanta conexão, tanta ocupação, o que eu quero calar? Você se lembra de um certo governante de um certo país que falou tanto que ia cagar para os outros, que depois ele entupiu? Já ouviu falar dessa história? Não. Às vezes, aconteceu num certo país aí, o governante falava assim, caguei, ele falava tanto que ele cagava, que depois ele se obstruiu, né? Então, o que será que psicanaliticamente acontece ali, né? Então, às vezes, a gente se ocupa tanto de fora para dentro, que a gente não dá vazão do de dentro para fora. Então, a meditação, o mindfulness, a pausa, ela é essa pausa para a tua voz interior também poder trazer seu propósito, sua conexão, seus valores, sua criticidade. Você sair desse cérebro emocional que só responde luta, fuga, congela e ir para a decisão. Então, eu acho que tem muito de excesso de trabalho que é também uma negação da minha escuta interna. Ou eu fiquei muito delirante agora? Não, você foi perfeita. Inclusive, eu conectei aí a questão do presidente, acho que faz total sentido. Acho que é uma questão de um certo país distante daqui, exatamente. E acho que tem uma coisa de que a gente abre muito mão da gente quando a gente vive em prol do outro, né, Lu? Então a gente às vezes vive o mundo externo e a gente deixa de existir muitas vezes, né? Um beijo aqui para a Rê também, que está participando da live, que trouxe algumas contribuições importantes também. A Lei, que também é líder dentro do Arre, que também é líder dentro da Porto Seguro, que tem feito um trabalho incrível com o time dela, que já trabalhava em esquema de home office e que tem trazido aí algumas contribuições bastante importantes com relação à inteligência emocional. Você vai me apresentar para a Rê, que eu vou convidar a Rê para uma live também. Por favor, tem muita gente aqui nessa live com conteúdos riquíssimos e com muita experiência com relação ao tema, viu? Então você tem agenda preenchida até o final do ano. Semana que vem, segunda-feira, começa o tema Burnout. Não é burnout, burnout. E aí eu fiz uma pesquisa no LinkedIn, tem uma porrada de gente que nunca ouviu falar do que é o burnout. Eu, por exemplo.
Eu fui um dos que respondeu que não faço ideia. Tédio, pessoas entediadas, estão trabalhando pra caramba, mas não tem sentido, não tem conexão. O burnout é uma exaustão de tanto trabalhar, mas junto com ele tem o outro que é o burnout, né? O corpo fora, então o tédio, né? Então já fica aí a dica, a gente vai começar a conversar sobre isso e eu quero o nome desse povo todo. Pedro, recados finais. É sua palavra, a gente vai encerrando, porque ninguém aguenta mais tanta live, apesar de que tá uma delícia. Eu quero de novo agradecer vocês. Já que vocês estão aqui, fica inscrito, fica comigo, não me abandona. Eu sou uma pessoa que sou executora junto com conectora. Gente, eu não posso ficar sem gente. Quando eu não tenho ninguém para conversar, eu converso com o anjo da guarda, com o superego, com o id, com os fantasmas, né? Eu falo... O travesseiro, com os cachorros... Né? Com todo mundo. Meu marido tem hora que fala assim, você não para? Não paro. Então, gratidão pelo seu tempo, gratidão por todos vocês. Recados finais, o que a gente faz para não trabalhar tanto ou não trabalhar tanto erradamente, né? Ter prazer no trabalho. Savoring, apreciação, degustar, o poder do foco, né? Então, quando eu estou inteira, eu estou nessa live, eu aprecio, né? Estar em cada lugar e apreciar. O que está faltando? Qual é a tua mensagem final? Primeiro, obrigado pelo convite. Eu estava ansioso para conversar com você. É uma pena que passa tão rápido aqui, porque uma horinha passa voando. A gente quer falar a noite toda. A gente volta aqui, não tem problema não. E tem muita coisa para trocar aqui. Então, muito obrigado aí pelo convite, gratidão e sucesso para a gente. Acho que, né, reforçando aquilo que a gente falou lá no comecinho, não tem fórmula mágica. Acho que modelo ideal de liderança, modelo ideal de colaborador, modelos ideais, eles não existem. Super-herói não existe, né? Não existe uma bula para as coisas. Eu acho que cada um é dono da sua verdade, sabe o que funciona. O que eu tenho feito para mim, que tem refletido e tem trazido resultados bacanas, falando enquanto indivíduo, é investir muito no meu autoconhecimento, na minha inteligência emocional e buscar muito a questão do cuidar de mim, buscar novos hobbies, nem que seja uma aula de canto, interagir com amigos, descobrir coisas novas. Então isso tem me feito muito bem, a terapia tem me feito muito bem. Quando eu falo do lado profissional, eu tenho tentado estar mais próximo das pessoas e não fazer a distância se tornar ali uma pedra no caminho, né? Então essas interações que a gente faz ao longo do dia, os feedbacks regulares que você faz a cada 1, 2, 3 meses é importante para entender o que a pessoa está falando. Isso para mim é fundamental. Trazer assuntos que fujam muitas vezes de temas de trabalho, alinhar expectativas de trabalho é extremamente importante, porque às vezes a pessoa está fazendo algo e ela não sabe o que está fazendo. E o sentido, o propósito está muito em saber o que você está fazendo, para ver se de alguma forma dar match com isso também, né? Então, são alternativas que funcionam muito bem, Lu. Eu acho que a gente teria aqui uma bíblia de coisas para poder falar sobre modelos funcionais, né? Mas eu acho que os que têm mais dado certo são justamente esse. A gente sempre se abrir para o aprendizado, sempre se desconstruir, nunca achar que é o dono da verdade, não ter problema de falar não sei, não achar que é líder, e a questão da hierarquia, o papel do líder, que é o que a gente vive hoje, ele não pode de alguma forma nos colocar numa posição diferente das pessoas, a gente está lado a lado em busca dos mesmos resultados. Esse modelo coxinha, né, de liderança, hierarquia, patrão, chefe, etc., está muito fora de moda, está em desuso. Então a gente tem que estar muito mais próximo, muito mais conectado das pessoas. Tá cringe, exatamente. Então acho que são coisas que funcionam, que tem que praticar, e a gente tem, de alguma forma, tentar tolerar mais a diferença, ter muito mais empatia no nosso dia a dia também, porque as pessoas também passam por problema. Enfim, mais ou menos isso. Espero que eu tenha trazido aqui alguns pontos importantes. Foi maravilhoso, eu bebi aqui, eu saboreei. A sua amiga me falou que eu sou uma delícia, e aqui esse papo é uma delícia, e todos nós somos uma delícia, porque a gente vai se atraindo, né? Eu quero dizer para vocês, como meu recado final, além da gratidão, é assim como você leva uma vida construindo um patrimônio financeiro, comprando sua casinha, seu carrinho, seja lá o que você quer, né? Seu liquidificador, seu smartphone, você também precisa construir um patrimônio intelectual. Então você estuda, se qualifica, faz sua carreira. Mas a gente não pode esquecer que o patrimônio emocional, ele também é uma construção.
diária, tijolinho a tijolinho. A gente não pode imaginar que o nosso patrimônio emocional ele é dado geneticamente ou ele é sorte, precisa construir. Então isso que você falou, Pedro, de investir no seu autoconhecimento, seja lá o que você entende por autoconhecimento para que pode ser diferente para mim, talvez para você fazer teatro ou terapia, para mim pode ser ter um jardim e dançar. Construir um patrimônio emocional, que significa inteligência emocional, controle das suas emoções, gerenciamento das suas emoções, regulação emocional. Pensa que o seu emocional ele é um tanque de combustível, ele vai baixando, você não anda com o carro na reserva, porque você pode ficar na rua, né? E não ter posto de gasolina. Então, reabastecer seu tanque. O que te traz felicidade é descobrir novos interesses, cultivar as pessoas na sua vida, alimentar, nutrir. No outro dia eu botei um post assim, desde que eu mandei a última mensagem para a pessoa, nunca mais subi notícia dela. Procure as pessoas, se interesse pelas pessoas, né? Se importe com as pessoas, assim como você deve também cultivar você, se interessar por você e cuidar de você. O auto-amor também é muito importante, né? O que eu preciso agora? O que eu posso fazer por mim agora? Então, esse que eu queria deixar de recado. Se precisar, a ficha caiu, a ficha caiu no Instagram. Exato. Se precisar, meus canais estão aqui. Nunca a gente é tão ocupado que não possa tomar um café e conversar com alguém que queira bater um papo, né? Eu teria imenso prazer de te ajudar se você precisar, tá bom? Foi uma alegria, Pedro. Ô Lu, deixa eu só complementar aqui, eu estava dando uma olhadinha nas mensagens, acho que um ponto importante também que trouxeram aí, o Igor, obrigado aí pela contribuição, espero que tenha gostado. Acho que um ponto importante que a gente tem que relatar também é mantenha seu time sempre informado do que está acontecendo dentro da empresa, não deixe a relação virtual, digital, distanciar a pessoa da estratégia. 95% dos funcionários, dos colaboradores, dizem que estão totalmente distantes da estratégia da empresa. O líder hoje ele tem um papel de conectar a estratégia do negócio com as pessoas e fazer os talentos contribuírem cada vez mais para a estratégia e fazer as pessoas se desenvolverem cada vez mais. Então, invistam nisso, por favor. É totalmente necessário. Muito obrigado pelo convite, Lu. Queria falar muito mais com você aqui, mas o tempo está esgotando aqui. Obrigado pela participação de todos aqui. Fiquei muito feliz com a galera que participou, com a galera que esteve presente aí. E é isso. Vamos que vamos a partir de agora. Fiquem bem. Se você perdeu, não fica triste, vai ficar gravado aí no IGTV do Instagram, aqui no LinkedIn e também vai subir para o meu canal no YouTube, tá bom? Manda para os amigos todos, tá bem? Fiquem com Deus. Um beijo. Quinta-feira que vem estamos aqui de novo, 20 horas, para mais um bate-papo, tá? Obrigado, Arley, Pedro. Rodrigo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. 9 horas tem post novo na página, viu? Sobre liderança. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até mais. Em seguida, encerro ali. Deixa eu encerrar aqui no LinkedIn, que é mais simples. Encerramos. Pedro, deixa eu encerrar aqui antes de te dar o tchauzinho.